Eu estou aqui na Toscana e eu convido vocês para embarcarem comigo nessa pequena série cheia de histórias e delícias italianas. A nossa viagem começa em Lucca, que fica ao norte dessa região, a mais ou menos 18 quilômetros de Pisa. Eu vou dar uma voltinha por lá e também aproveitar para comprar os ingredientes da receita de hoje, que será um pão de batata com linguiça que fica uma delícia. Lucca tem um dos centros históricos mais bem conservados de toda a Itália. Com um patrimônio arquitetônico e cultural riquíssimo, essa cidade é uma das mais importantes da Toscana. Logo aqui na entrada de Lucca, a gente já consegue ver as muralhas que envolvem o centro histórico. Esses muros têm 4 quilômetros de extensão e foram construídos nos anos 1500 para proteger o centro da cidade. Lá pelo ano 180 a.C., Lucca era uma colônia romana. Exatamente aqui onde eu estou ficavam as arenas da cidade. Hoje não existe mais nada do anfiteatro e os moradores acabaram aproveitando as pedras para outras construções. Mas ainda existe um vestígio por onde passavam os gladiadores e os animais, que é aquele arco ali. Lucca é conhecida como a cidade das 100 igrejas. Isso porque existem tantas igrejas que até fica difícil de contar. Uma das mais bonitas é a Chiesa di San Michele in Foro, que foi construída sobre as ruínas de um antigo foro romano. A fachada data do século XIII e é uma verdadeira obra de arte. Essa igreja aqui atrás, ela é toda dedicada a São Miguel Arcanjo. Olha só que linda a estátua dele lá em cima, bem no meio da fachada. Para fazer a receita de hoje, me indicaram um açougue bem bacaninha que faz a tradicional linguiça da Toscana. Agora que eu já tenho todos os ingredientes para a receita de hoje, eu vou preparar aqui o nosso pane di patata alla garfagnana, que nada mais é do que um pão de batata, que a gente vai dar aqui uma misturadinha com a linguiça, e esse pão é da região de Garfagnana, que fica na província de Lucca, aqui no norte da Itália. Então eu vou começar preparando a minha esponjinha de fermento. Eu tenho aqui 50 gramas de farinha de trigo. O ideal para preparar pão é usar tipo 00. Eu sei que no Brasil não é muito fácil de achar, se você tiver acesso a esse tipo de farinha, dê preferência para ela. Vou usar também 20 gramas de fermento biológico seco e 250 ml de água. O ideal é que ela esteja morninha ou em temperatura ambiente se estiver fazendo muito calor. Aí é só misturar tudo muito bem e deixar essa misturinha de fermento aqui descansando por uns 25 ou 30 minutos. Enquanto isso, eu vou preparar a batata. Eu tenho aqui 200 gramas de batata que já está cozida e fria. E aí é só amassar para fazer um purezinho. A batata nessa receita ela é muito legal porque ela vai garantir que o pão fique um pouco mais macio, mais molinho e que ele dure mais tempo sem endurecer. Essa foi uma estratégia muito usada nas épocas de guerra aqui na Itália para poder conservar o pão macio durante mais tempo. Agora a gente vai precisar de uma tigela bem grande para colocar o resto da farinha, que são 450 gramas. Eu vou acrescentar a batata que já está amassadinha, uma pitada generosa de sal. O sal é legal a gente colocar nas bordinhas, assim, para ele não entrar em contato direto com o fermento, tá? E 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Aí agora eu vou abrir aqui um buraquinho no meio. Vou colocar então a esponjinha que já cresceu. Olha só como tá cheio de borbulhas. A gente sabe que o fermento já tá em plena ação aqui. Agora é só misturar tudo muito bem com as mãozinhas. Depois que a gente já incorporou todos os ingredientes,
Olha só, ainda tem farinha aqui. Aí eu vou acrescentar um pouquinho mais de água. A gente vai fazendo assim, vai sentindo. As quantidades variam de acordo com o tipo de farinha, de acordo com o lugar onde você tá, a umidade do dia. Tudo isso pode influenciar na umidade do pão, precisar de mais ou de menos água, de mais ou de menos farinha. Agora que eu consegui formar uma bola, a próxima etapa é sovar essa massa aqui, né? E ó, agora haja muque. Se você tiver uma batedeira planetária em casa, tudo bem, pode usar a batedeira com gancho, mas eu gosto das coisas tradicionais. Agora é só levar a massa a crescer por 1 hora. Eu vou só untar aqui a minha tigela com um pouquinho de azeite para ela não grudar. Espalho bem. Agora é só cobrir com um paninho e deixar crescendo num lugar quentinho da casa. A próxima etapa é o preparo da linguiça. A gente ouve falar muito no Brasil linguiça toscana, mas na verdade essa apelação nem existe aqui na Itália. Existem vários tipos de linguiça no país inteiro e é engraçado porque em italiano o nome linguiça é salsiccia, que vem do latim sal, que é sal, e inciccia, que é carne picada bem picadinha. E a origem do alimento vem porque na época em que não existia geladeira, né, as famílias precisavam conservar o porco que elas matavam inteiro no sal, e aí criou-se a linguiça. E aí eu vou tirar essa pelinha que envolve a carne e deixar ela bem soltinha. Para essa receita eu vou usar 2 linguiças. Olha só, depois de 1 hora, tadã! Como ficou linda a massa do pão, ela cresceu bastante. Aí agora a gente vai tirar o gás de dentro, ó lá. E vou acrescentar então a linguiça já nesse movimento, tá? E aí, como eu dei essa mexida agora no pão, é bom deixar ele descansando mais uns 20, 30 minutos de novo. Eu vou usar aqui essa forma para levar ele para assar, que é forma de pão de forma retangular, mas você pode colocar na forma que você quiser. Eu aconselho colocar numa forma que ele vai meio que pegar a forma, porque a massa é bem molinha. Se a gente colocar numa forma que não tenha paredes, ele vai dar uma esparramada. Eu também coloquei aqui uma folha de papel manteiga, que é para evitar que ele cole. E aí eu vou colocar um pouquinho de fubá no fundo da forma, que é para deixar o pão com uma crostinha embaixo. Depois de passar dessa meia horinha, aí o pão já tá pronto para ir pro forno. É só colocar então no forno pré-aquecido, uns 200 graus, por meia hora, 40 minutos, aí depende de cada forno. E agora chegou o momento mais esperado dessa receita. Vamos ver como que ficou esse pãozinho por dentro. Gente, fica uma delícia esse pãozinho. Ele fica bem fofinho por causa da batata e também do azeite. Super saboroso. O gosto da batata não é muito forte, porque vocês viram, a gente não coloca muito na receita. É mais para deixar ele bem molinho e que ele conserve essa textura durante mais tempo. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e que vocês façam em casa. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá! E no episódio de hoje eu vou visitar a cidade de San Miniato, que fica em uma das regiões mais prósperas para a produção de trufas brancas aqui da Europa. E aí logo depois a gente volta aqui para a cozinha, como de costume, para fazer uma receita incrível. Dessa vez vai ser um nhoque caseiro, gratinado e com lascas de trufas brancas. A região de San Miniato, ao norte da Itália, fica entre Pisa e Florença, e ela é bem conhecida pela produção de couro e de trufas brancas. E para aprender tudo sobre as trufas, eu estou aqui na Savini Tartuffe, que faz vários produtos à base desse ingrediente. Quem
vai me explicar tudo e contar toda a história é o Luca Campinotti. E depois a gente vai fazer uma caça às trufas. Why this region is famous for the white truffle? What's special here? In Tuscany, we are very lucky. We are not better, we are just lucky to have 7 different varieties of truffles. And we know that the white is just one of the many. For sure, the white truffle is the most famous, the most important, and why not, the most expensive. But it's only one. Truffle is a fruit of the spora, of the roots, and we have seen in the forest that we are lucky to have typical truffle trees, special soil, make us feel so happy and so lucky. The protagonist of the experience is the dog. So today was Giotto. Without the dog, we are lost. We can do nothing. The dog needs to smell it, then they start to dig. But when they start to dig, it doesn't mean that, okay, for sure we have a truffle. Maybe there was, and the truffle has been just taken by someone else. So it's difficult. It's difficult because there are many truffle hunters, and like us, are searching for those diamonds. A long, long time ago, people were used to go like us, but with pigs. Now we don't use the pig anymore, but because they love it and they love too much. They eat them. They smell and they eat. For the dog, truffle is nothing, but truffle is just the link to get the cookie. Typical truffle trees are the hazelnut, the oak, then we have olive trees as well. The only thing that can be different according to the roots, so the trees, is the color of the gleba. Gleba is the inside part of the truffles. Can be light brown, darker brown, doesn't change as much the smell or the taste, but it's so beautiful because as soon as we start to shave it, we can have an idea about the trees that was close to it. So today we were very lucky to find Today we had an incredible star, which was the dog, because we can still feel it's quite windy. When it's windy, when it's raining, it's much more difficult for the dog. That's why normally we go early in the morning, in the dark, because it's easier for the dog taking the smell, and also because the truffle hunter is a very shiny person, so he doesn't like to talk about his hobby, and he doesn't want to be seen in the forest. What's your favorite way to eat truffle? Simple. Simple is the recipe. The protagonist is the truffle that we shaved on top, so my favorite is a simple pasta. Tagliolino with fresh white truffle shaved on top. Buonissimo! Inspirada nessa experiência, eu vou voltar agora para a cozinha para fazer a minha receita de nhoque. Para começar, eu vou levar as batatas para assar no forno. Para isso eu tenho aqui uma assadeira, que eu vou colocar um pouquinho de sal grosso. Essa caminha de sal grosso é super legal pra gente fazer a batata pro nhoque, porque ela retém o líquido. E quanto mais sequinhas estiverem as nossas batatas, melhor. Eu vou usar aqui também a batata Asterix, ou essa batata cor-de-rosa, porque ela também tem menos água. Para essa receita aqui, a gente vai precisar de 1 kg de batata. E aí é só levar para forno pré-aquecido bem quente, a uns 250 graus, até que as batatas fiquem cozidas. Enquanto as batatas ficam no forno, a gente vai preparar então um molhinho de creme de leite. Eu vou precisar de 400 ml de creme de leite fresco. Aí agora, para esse creminho ficar bem gostoso, eu vou colocar algumas ervas. Uma folha de louro, um pouquinho de sal. Eu vou pegar aqui a cebola. Eu vou precisar só de meia cebola. Aqui eu tô usando a cebola roxa, que tem um sabor um pouquinho mais suave, mas se você quiser usar a cebola branca, também não tem problema. E vou usar também 2 cravinhos, que vai ajudar a perfumar ainda mais o nosso creme.
Agora que eu já tenho aqui a cebola com cravo e o louro, eu vou colocar um raminho de sálvia. Então é só levar a panelinha em fogo bem baixo e assim que o creme começar a ferver, a gente desliga e cobre então com um pratinho para deixar todos os perfumes infusionando aqui. Outra coisa importante no preparo das batatas é que a gente precisa descascá-las e espremê-las ainda quente. Isso é legal porque como elas estão quentes, vai ajudar a evaporar todo o líquido que possa ter dentro da batata e aí vai ficar ainda mais sequinho. E agora que eu já descasquei então as batatas, elas ainda quentes, eu vou passá-las por uma peneira para fazer um purezinho. O segredo de passar pela peneira é pra gente não desenvolver muito o amido da batata, porque senão ela vai ficar elástica e aí o nhoque fica meio pesado. O legal de passar na peneira é que quando a gente assa a batata no forno, ela cria uma crostinha e passando na peneira a gente tem certeza também absoluta que não vai nem um pedacinho duro e o nhoque vai ficar bem macio. Agora que o purezinho já tá pronto, bora fazer os nhoques. Eu vou temperar aqui então com um pouquinho de sal. A gente ainda não tinha colocado sal nas batatas, apesar delas terem sido assadas em uma caminha de sal grosso, o que já ajuda para dar um gostinho. É sempre importante dar uma temperadinha na hora que a gente for fazer o nhoque. E um pouquinho de noz moscada. Agora eu abro um buraquinho aqui no meio e vou quebrar um ovo. A gente mistura tudo. E agora eu vou colocar a farinha. A farinha não tem uma quantidade muito certa. Normalmente dá uns 200 gramas, mais ou menos. Só que depende muito da qualidade do seu ovo, da batata que você estiver usando. O ideal é colocar o menos de farinha possível. Então, se a batata estiver bem sequinha, a gente vai precisar de menos farinha. Quanto mais farinha, mais pesado o nhoque vai ficar. Assim que a gente conseguir incorporar a farinha na massa e não tiver mais grudando na mão, olha só, já tá bom. Vamos evitar de manipular muito isso aqui também, porque manipular a batata vai estimular o amido e deixar tudo mais elástico, né? E aí a gente vai pegando então pedacinhos da massa com a bancada um pouco enfarinhada e vamos abrir umas minhoquinhas. Vou cortar então com essa espatulinha os nhoques, o tamanho você decide aí conforme o que você preferir. Se você não tiver um desses em casa, não tem problema, dá pra cortar com uma faquinha também. Eu tenho aqui um pratinho enfarinhado onde eu vou colocando os nhoques já cortados para eles não grudarem. E enquanto isso eu já tenho uma panela no fogo com bastante água. Enquanto a água está fervendo, eu vou preparar aqui um prato com um pouco de azeite para colocar os nhoques uma vez que eles já estiverem cozidos. Para cozinhar os nhoques é legal a gente ter uma panela bem grande, cheia de água e ir colocando aos pouquinhos, porque se a gente coloca um monte de uma vez, eles liberam um monte de amido, a água fica turva e aí não é bom. Então vamos fazendo um pouquinho em pouquinho, eles sobem bem rapidinho, então não tem problema. Eu vou usar essa panelinha de ferro individual para levar os nhoques para gratinar. Se você quiser fazer uma travessa maior, também não tem nenhum problema. Aqui eu tenho já o creme que a gente deixou pegando todos os sabores dos nossos temperinhos. Só vou tirar as ervinhas e a cebola. Aí eu coloco um fundinho do creme aqui na frigideirinha. O creme de leite ele fica bem líquido assim mesmo, tá? A ideia não é fazer um molho assim bem espesso pro nhoque. É só manter alguma coisa líquida para que ele não grude também no forno e que ajude a gratinar bem. E aí para finalizar eu vou ralar então um verdadeiro parmigiano reggiano. Nossa, que delícia, gente! Super perfumado. Eu vou usar então um ralador bem fininho e aí sem economia, né? E agora é só levar em forno pré-aquecido, no máximo do seu forno. O meu aqui tá em 250 graus e depois que ele estiver bem borbulhando, a gente vai mudar pro grill para dar aquela gratinadinha.
Não se sabe muito bem quando é que o nhoque foi inventado, mas existem registros do século 17 que os italianos já faziam nhoque por aqui. Naquela época de penúria, as pessoas mais pobres elas precisavam utilizar o pão até o último pedacinho. E quando ele ficava duro, eles ralavam o pão para pegar aquela farinhazinha, misturavam com um pouco de água, faziam uma minhoquinha e cortavam os pedacinhos de nhoque. Cozinhavam num caldo de carcaça de galinha com legumes e ficava uma delícia. A batata só apareceu depois, no século XVIII, quando ela foi introduzida na Europa. Para finalizar o meu prato, eu vou colocar um pouquinho de azeite e a nossa estrela, as trufas brancas. Nossa, só de abrir assim já vem o perfume. A trufa no final do prato é só para deixar ele ainda mais especial. Mas é claro que se você não tiver acesso à trufa, você pode fazer ele sem, que também vai ficar uma delícia. Só de pegar assim no garfo, já tô vendo que ele tá desmanchando, deve estar bem levinho. Gente, façam esse nhoque em casa. Ele fica maravilhoso, ele fica super levinho, assim um gostinho de batata e o azeite no final vem assim para coroar essa receita. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio aqui na Toscana. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!